Olá, bom dia, paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra muito necessária nos nossos últimos dias, não só nos nossos últimos dias, mas na nossa vida, a partir do momento que a gente nasce até o último dia que a gente vive sobre essa terra. Talvez muita gente não goste de ouvir sobre isso, mas como eu disse, é uma palavra realmente necessária. Os últimos dias estão aí e, e uma coisa que tem acontecido no nosso meio, no meio do povo de Deus, eu digo assim porque a Bíblia diz que todos vão dar conta de cada ato que nós fazemos nessa terra, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, nós vamos dar de conta a Deus. Mas aqueles que servem a Deus, que conhecem a sua palavra, que sabem que a palavra ela é o nosso guia, né? A nossa bússola de sobrevivência sobre essa terra, nós vamos ter que dar de conta porque nós conhecemos a palavra de Deus. E é exatamente sobre isso, sobre a palavra de Deus que eu quero falar na manhã desse dia através desse vídeo. Eu peço que, se você não guardar nada do que eu lhe falar, guarde isso que eu vou lhe dizer agora. Guarde a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. É exatamente onde eu quero usar como referência a palavra do Senhor, lá no livro de João 5,39. João 5,39, que vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem era que estava falando isso aqui? Quem estava falando isso aqui era Jesus Cristo. Ele estava dizendo, olha, vocês examinem, olhem, leiam, procurem conhecer. O que é examinar é analisar minuciosamente, prestar atenção sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele é o verbo, que é o verbo. O verbo é a palavra. E ele é a palavra. Jesus Cristo é o verbo. E a Bíblia diz que é dele. A Bíblia diz, a palavra do Senhor saiu da boca de Jesus, diz que é dele que elas testificam. É de Jesus que elas testificam. É de Jesus que ela fala. Se você for ler, for procurar conhecer a palavra de Deus, você vai entender que Jesus, ele estava do começo, lá em Gênesis, até o Apocalipse, fala de Cristo. O resumo da palavra de Deus é Cristo. É por isso que o Senhor diz, olha, vocês examinem as Escrituras. Aí por que é que hoje, irmão, a gente usa a palavra de Deus como a Bíblia, né? A palavra de Deus como uma coisa que a gente olha de vez em quando a gente está muito angustiado, como um amuleto muitas das vezes. Ah, eu vou abrir aqui porque eu estou angustiada, eu preciso que Deus fale comigo. E às vezes hoje em dia, mas nem isso acontece, as pessoas procuram pessoas, profetas. É errado, irmão? Não é errado. Mas nós temos a bússola, a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque são de mim que elas testificam. Vocês cuidam ter nela a vida eterna através da palavra de Deus. Ao conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o quê? A verdade é Cristo. E Cristo é o quê? Cristo é a palavra, testifica dele. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, uma vida eterna, e não a morte eterna. Né? Se nós não cuidar, examinar as Escrituras, porque ela vai trazer, irmão, uma transformação sobre a nossa vida. É só através da palavra de Deus, através da verdade de Cristo. É ela quem vai transformar a nossa vida. Se nós não examinar, nós vamos ter a vida eterna, não, nós vamos ter a morte eterna. É uma palavra dura, irmão, mas a Bíblia diz que nós não podemos colocar a Bíblia e rejeitar ela, não. Nós temos que guardar ela, guardar a palavra, para nós não ter morte eterna e sim vida eterna. Ó. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O conhecimento de quê, irmão? De um livro, o conhecimento de um gibi, o conhecimento de uma revista, o conhecimento do mundo, o conhecimento das fases da terra. Não, Oséias estava dizendo, meu povo faltou conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento sobre Deus.
sobre o que Deus tem para cada um de nós, sobre a vida na terra, ao olhar a palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus. E aqui é a sentença: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento da palavra, irmão. O conhecimento de Deus. A gente vai conhecer a Deus como? Se a gente não examinar as Escrituras. A gente vai conhecer ao olhar. É claro e evidente que se você for olhar para o céu, para a natureza, você vai ver que existe um Deus criador. Um Deus que nada aconteceu pelo acaso, como muitos erroneamente pensam, né? Imagina assim, tudo isso foi obra do acaso. Irmão, não tem como você olhar para um céu como esse, para flores, plantas. Nem o vento que você vê, você percebe que isso não tem criação da mão humana, senão da mão de Deus. Mas nós não vamos conhecer a Deus apenas olhando para a natureza, nós vamos crer na existência dele olhando para a natureza. Nós vamos ver que existe um Deus acima de todas as coisas. Mas conhecer intimamente, conhecer o seu caráter, a sua personalidade, a sua verdade, nós vamos conhecer através da palavra de Deus. Porque saiu da própria boca dele. Irmão, mas foi escrita por homens totalmente inspirados por Deus. A Bíblia diz que toda ela é digna, toda a Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, é digna de aceitação. Toda. Não é só umas partes, não. Isso aqui foi no Antigo Testamento, hoje em dia não vale mais nada. Não é isso, irmão, porque do começo ao fim a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, olha lá em Gênesis, o princípio de todas as coisas. Deus, o Senhor. No princípio estava o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Do início ao fim, a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, e por isso nós precisamos dela. Se nós não nos dedicarmos, dedicar é você guardar um tempo para você ler a palavra, todos os dias fazer disso, irmão, um hábito na sua vida. Irmã, tu faz isso? Irmão, é uma prática. É fácil chegar a essa prática? Não é. Teve um momento na minha vida, irmão, que eu passava dias sem ler a Bíblia. Dias, irmão, até que eu passei um processo muito difícil na minha vida, e aonde eu encontrei afago na presença de Deus foi através da palavra. O inimigo fez algo, quis colocar algo no meu coração de eu ter medo de ler a Bíblia, porque aonde eu lia a Bíblia, eu via juízo de Deus, e eu tinha medo de ler. Mas foi nesse tempo difícil da minha vida que, mesmo com medo, eu fui lendo. E eu não, hoje, irmão, se eu passar um dia sem ler isso daqui, irmão, parece que eu passei um dia sem comer comida. A gente tem que fazer disso um hábito. É fácil, irmão? Não é não. Tem que ser realmente um hábito. Teve dia, irmão, que era eu tentando ler a Bíblia e assim, dormindo, fechando o olho. Dormindo, sem vontade, não sabia nem o que eu estava lendo, mas transformei pela graça de Deus, porque não tem como não. Se não for a graça de Deus, irmão, se não for a mão de Deus, se não for a ajuda de Deus, o ser humano não faz. O ser humano não faz. Mas quando Deus vê o ser humano se prontificando ali, mesmo sem vontade, é igual orar. Orar, eu acredito que seja até mais difícil do que ler a Bíblia. Porque às vezes a gente tá cansado de se ajoelhar, tá cansado. Mas aí a Bíblia diz assim, né? Orar em todo tempo, orar sem cessar, orar em todo tempo. Não tem como a gente passar 24 horas do nosso dia de joelho. Mas só, irmão, que tem gente que faz disso, diz eu oro, minha mente está todo tempo ligada com Deus. E às vezes a gente passa o dia no celular, irmão. Como é que a mente da gente está ligada com Deus em todo o tempo? Aí chega um momento, não se ajoelha porque diz que não tem tempo. É igual ler a Bíblia. Não lê a Bíblia porque não tem tempo. Irmão, a gente arruma tempo para tudo na vida. A gente arruma tempo até para brigar, mas a gente arruma tempo.
A gente arruma tempo para fazer as coisas de casa, a gente arruma tempo. A gente arruma tempo para ir receber dinheiro, a gente arruma tempo para lavar uma roupa, a gente arruma tempo para ir fofocar na casa da nossa amiga, do nosso amigo, a gente arruma tempo para questionar as coisas de Deus com outro irmão, a gente arruma tempo para reclamar, a gente arruma tempo para tudo, irmão. Que você quiser arrumar tempo, você arruma. Mas para ler a Bíblia é um negócio difícil demais. Mas o que é isso, irmão? Isso é incentivo do inimigo. Porque ele sabe, ele conhece o poder da palavra de Deus. Perdão. Ele conhece o poder da palavra de Deus. Ele sabe que quando você entender o poder que ela tem de transformar a sua vida, quando você entender, você não vai deixar mais de ler, de se dedicar. Irmã, é só ler? Não, irmã, é praticar também. Praticar. É difícil praticar, irmão, mas se você não começar a ler primeiro, não tem como você praticar o que você não leu. Como é que você vai praticar uma coisa que você nunca aprendeu? Começa, irmão, é com uma prática, é um processo. Um processo, você tem... como é que eu posso dizer? Você lê a Bíblia, começa lendo a Bíblia. Não estou com vontade de ler a Bíblia, não quero ler. Continua assim mesmo. Aí, aos pouquinhos, aquilo vai se tornando um hábito na sua vida. Um hábito. Ah, irmão, mas eu leio a palavra de Deus através do celular. É errado, irmão. De jeito nenhum. Mas não tem coisa igual do que você pegar isso aqui, ela física. Isso aqui, ó. Você senta em todos os dias, irmão, fazer disso uma prática na sua vida. Igual você pega o seu alimento, senta ali na sua mesa, todo dia você faz isso. No dia que você não faz, você fica com raiva, porque eu fico com fome. Quando eu tô com fome, não, eu fico com raiva. Eu morro de raiva quando eu tô com fome, eu fico estressada. Mas quando você faz disso uma prática, como se você fosse alimentar a sua carne, aí começa a dar certo, irmão. Você começa a sentir vontade disso aqui, ó. Vontade disso aqui é sobrenatural, irmão. Não é natural, mas é um processo. Começa a ler, pronto. Não tô com vontade de ler. Vai ler assim mesmo. Aos pouquinhos você vai sentindo vontade, irmão. Você vai pedindo ajuda do Espírito. Ah, irmão, mas eu não entendo nada do que está escrito. Parece que a minha mente não entra. Irmão, mas acontece até comigo hoje também. Tem coisa que não dá, eu fico cansada, eu não quero. Mas eu vou assim mesmo, irmão. E foi um processo. Até eu chegar ao ponto de eu gostar, de ter um momento com a palavra, irmão. Foi um processo. Um processo. A gente não pode desistir desse processo. Porque não tá bom hoje, porque eu não tô com vontade hoje, por isso. É um processo. Irmão, tem dia que eu não tenho tempo de jeito nenhum mesmo. Tem gente que trabalha, passa o dia, chega em casa só pra dormir, arruma menos 10 minutos pra estar no celular, arruma. Por que não troca esses 10 minutos do celular pra estar dedicado aqui? E aos pouquinhos Deus vai transformando o nosso tempo. Transformando o nosso tempo. Um processo vai ter dado certo, sabe quando, irmão? Quando você começa a ler e você não vê a hora passar. Você não percebe que a hora passou, é igual orar. Você não percebe, se você começa aqui, vamos supor, 5 horas da manhã. Aí você vê isso, vala, meu Deus do céu, já é 6:30 da manhã e eu tô lendo aqui, eu tenho que fazer as coisas. O processo tá dando certo, irmão. Você não vai conseguir viver sem aquilo, o seu dia vai ser melhor. Deixa eu continuar aqui. Provérbios 4:13 diz assim: não abandone a instrução. Guarda, pois dela depende a sua vida. Instrução de quê, irmão? Provérbios 4:13. Instrução de quê? Instrução da palavra de Deus. A instrução da palavra de Deus. Não abandona. Nesse processo que a gente tem. Vamos lá, não tô com vontade, vou abandonar, vou deixar. Pronto, acabou-se. Não abandona não a instrução. Mesmo que a instrução não seja o que você queira ouvir na hora, mas é o que você precisa ouvir. A instrução de Deus. Não abandona não. Não deixa de mão, não deixa a tua Bíblia pegar poeira num canto que você não usa, irmão. É ela que testifica de Jesus. É através dela que nós vamos conhecer o Senhor. Através dela o Espírito Santo vai trazendo conhecimento ao nosso coração. Salmo 119, versículo 5 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós estamos vivendo nessa terra
E a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. Significa que esse mundo está em trevas. Mas a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Toda decisão que nós formos tomar, que nós precisamos tomar, é ela, a lâmpada que vai clarear o nosso entendimento, que vai clarear por onde nós devemos ir. Através da palavra a gente não pega atalho. Através da palavra a gente não toma decisão errada. Quando a gente começa a seguir a palavra, por que é que tem muita gente que é criticada, irmão? Por que é que tem muita gente que é criticado? Ninguém gosta. Mas você pode prestar atenção que ele está seguindo a palavra, irmão. Ele está cheio de luz. Ele tem a palavra de Deus como como a bússola da sua vida, como a instrução da sua vida. E tem gente que não se dá com isso, acha que a pessoa quer ser demais, quer ser isso, quer ser aquilo. Meu irmão, mas o Senhor disse, ser de santo como eu sou santo, foi uma ordenança do Senhor, né? Por mais que a gente não consiga, a gente tem que pelo menos tentar ser, independente do que os outros digam, irmão. Os outros estão dizendo que você é isso, você é aquilo, deixe pra lá, irmão. Se você tá procurando conhecer daqui, não, o resto não interessa, não interessa. Se você conhecer daqui, procurar conhecer daqui, o resto não interessa. Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Só nesse versículo, irmão, a gente percebe que o porquê da fraqueza na igreja, o porquê da fraqueza de muitos servos e servas de Deus, de muitos irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, e nós deixamos ela de lado, não queremos mais saber, nós procuramos ver qualquer coisa, vídeo de qualquer coisa, série, porque a gente maratona, né? Séries, vídeos e tudo. Mas a gente maratona isso aqui. A fé vem pelo ouvir. Quando a gente esquece de colocar a Bíblia dentro do nosso dia, irmão, como uma rotina diária mesmo, a nossa fé vai se esvaindo, a nossa fé vai se acabando. Porque é que quantas vezes a gente não tá... Meu Deus, já passei por isso demais. Quando a gente tá muito triste, muito angustiado, tá nem aí, a gente não sabe nem por que é. Aí a gente vai fazer um giro de 360 graus e ver quando foi a última vez que a gente leu a Bíblia, se dedicou lendo, senta ali e diz, eu vou dedicar aqui, eu vou ler, vou me alimentar. Porque é que depois disso a gente sente uma força a mais. Por que é, irmão? Porque a fé está sendo renovada através da palavra. Às vezes a gente está assim, a gente escuta tudo no mundo. Escuta qualquer coisa, série, qualquer coisa. Mas a gente, quando escuta a palavra de Deus, porque é que a gente tem mais força? Porque a fé está sendo renovada. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está sem força nessa manhã, faz um giro de 360 graus na sua vida. E você vê, se você tem se dedicado a ouvir, aprender e entender da palavra de Deus. Irmão, quando nós começarmos a aprender dela, a entender realmente dela para o futuro, que é extremamente necessário, irmão, a gente não vai conseguir mais viver sem, irmão. Irmão, eu não consigo praticar, meu irmão, mas tente aprender. Colocar em prática, você coloca depois que você aprende, que você começa a aprender. Eu não posso praticar o que eu não sei ainda. Vá sem força, vá sem ânimo, vá sem fé. Vá sem fé ler a Bíblia, porque no momento que você lê ela, a sua fé vai ser renovada, vai ser restaurada. Ela vai vir à sua mente. A palavra de hoje é tenha dedicação. Dedicação, eu digo dedicação mesmo literal, irmão, colocar o seu corpo ali para ler. Lê ela, irmão, lê ela. Se você precisar pesquisar alguma coisa, dou uma dica a você. Se você querer pesquisar alguma coisa que você não entende através do celular, é bem-vindo, mas não troque ela para ler a Bíblia no celular. Vai para a igreja, leve a Bíblia. Tem gente que está trocando o celular pela Bíblia, tem gente que está trocando a Bíblia pelo celular.
Leve a Bíblia. Leve a Bíblia. Porque não tem proibição nenhuma, de governo nenhum aqui no Brasil, que nos proíba andar com isso aqui. Por isso, vá para a igreja e leve a Bíblia. Não, você está sendo radical. Tô não, leve a Bíblia. Se você acha que eu sou radical, também não tem importância. Leve a Bíblia, troque o celular pela Bíblia. Por quê, irmão? Porque na Bíblia, onde você abrir ela, não vai ter nada que lhe tira a sua atenção. Onde você abrir, vai ter a palavra assim, alguma coisa você vai aprender. Mas o celular não, se você for ler, tô aqui lendo a Bíblia aqui, e chega uma notificação. Ixi, o irmão falou comigo, vou deixar a Bíblia aqui. Irmão, você sai da Bíblia, pode ter certeza disso, que você estava lendo. Não é porque o que tem o celular, a Bíblia que tem no celular é errado, não, irmão. É porque tira o seu foco. Quantas vezes, irmão, você tá... Porque o celular foi feito para nós ser grudado nele. Sabia? Quantas vezes você passa o dia todo no celular? Ninguém fala com você. Ninguém quer nem saber. Às vezes você quer até bater um papo. Ninguém fala com você, irmão. Você saiu do celular, foi ler a Bíblia, foi fazer qualquer outra coisa. Aí notificação, mas bastou soltar o celular. Porque ele foi feito para nós ficar grudado nele. Mas a Bíblia também foi feita para nós ser grudada nela e a gente deixa ela de lado. Aproveita enquanto a gente pode, irmão. Porque se chegar um dia que nós não pudermos mais ter isso daqui conosco, nós vamos ter aqui, ó. É aqui. E são elas que testificam de Jesus, o que vai salvar a minha e a sua vida. O que derramou sangue para que eu e você pudesse entrar no céu. E sem Ele, ninguém vai chegar ao céu, ninguém vai chegar ao Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. O caminho para nós seguir, a verdade para nós aprender e a vida para nós viver, irmão. Siga, tenha amor e paixão por isso aqui, ó. Porque Deus aos pouquinhos vai transformando. Irmão, eu sou transformada ainda não, mas aos pouquinhos vai acontecendo. Pode ter certeza disso. Agradeço a oportunidade. Parece que eu estou no culto, né? No púlpito da igreja. Agradeço a oportunidade, irmão. Não, mas agradeço a você que viu esse vídeo. Talvez você não vá ver todo, mas alguma parte eu sei que Deus vai tocar no seu coração. É específico. Eu sei que tem alguém que vai ouvir esse vídeo todo. Eu creio. Fiquem todos com Deus. E guarde, examinem as escrituras, porque são elas que testificam de Cristo. Você não vai encontrar sendo testificado de Cristo da forma como é a Bíblia em lugar nenhum, a não ser nela. Examine as escrituras, porque são elas que testificam de Cristo, nosso Senhor, e são elas que contêm a vida eterna para nós através de Jesus. Amém? A paz e bom dia.